Pessoal, eu quero falar de apagão. Aqui em São Paulo, a gente tem visto a situação que as pessoas estão passando, depois da última sexta-feira, com ventos que destruíram a cidade, derrubaram árvores, chuva muito forte, alagamentos, milhares de pessoas sem energia elétrica, inclusive até esta segunda-feira, com previsão, inclusive, só de retorno para esta terça-feira. Comércio fechado, gente que perdeu muita coisa. Imagine só, pessoal com refrigerador, de sorveteria, carnes, alimentos, tudo que é perecível. Todo mundo sofrendo por conta dessa situação, não só aqui na capital, mas também em outras partes aqui do estado. E aí, o que aconteceu? Isso trouxe à tona a discussão sobre a privatização da Sabesp, porque a Enel houve uma privatização e a empresa que domina hoje o fornecimento de energia elétrica aqui na capital. E aí, como ela não conseguiu suprir de forma rápida a demanda das pessoas diante dessa tragédia que aconteceu em várias partes, houve o aviso. Será que a privatização da Sabesp não significaria também um serviço mal prestado? Ou corre, Bino, que isso aí é cilada? Como é que vocês avaliam, Alangani? Olha, Evandro... E vocês, principalmente, que sempre defendem muito a privatização aqui ao longo das edições do 3 em 1. Depois eu quero ouvir o Dávila também. Claro que essa questão ia ser instrumentalizada para o debate político, justamente para inviabilizar a privatização da Sabesp. Agora, a pergunta é o seguinte... se fosse uma empresa pública, será que a situação não estaria muito pior? A gente tem exemplos no Brasil de privatizações que foram muito bem sucedidas. Começando aí não foi uma privatização, mas foi uma concessão privada, mas, enfim, na essência é a mesma coisa. Que as estradas, né? As estradas reduziram muito o número de mortes. Aqui no estado de São Paulo, as estradas se tornaram muito mais seguras. A gente tem um exemplo muito bem sucedido na telefonia. A própria Vale, quando ela foi privatizada, ela passou a gerar muito mais emprego para a sociedade, muito mais renda, muito mais impostos para o governo do que os dividendos que ela distribuía. Aviação, enfim, tem uma série de setores onde a privatização ela foi muito bem feita. Agora... o que talvez não esteja funcionando tão bem sejam as agências reguladoras. Porque quando a gente fala em privatização, não é um processo a Deus dará. Né? Ela é feita com regras, ela é feita com cumprimentos de contratos, né? Então, de normas. Então, tem que ser uma privatização, mas com todo esse cumprimento de um arcabouço legal, é claro. Exatamente. A gente está falando, por exemplo, né, de manifestações que foram feitas em relação à capacidade de manutenção, ao serviço técnico hoje desta empresa que presta o serviço. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo o apagão em São Paulo e a demora da empresa que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em levar os consertos, em fazer com que as pessoas tenham uma vida normal, o que tem prejudicado milhares de moradores e também de comerciantes aqui na capital. Elaine Keller, e diante do debate político, o prefeito da cidade, que claro está sendo muito cobrado também, inclusive participou lá de Interlagos da Fórmula 1 e o pessoal falou, o que o prefeito está fazendo na Fórmula 1 com a gente sem sequer conseguir assistir porque a televisão está desligada, fora todos os prejuízos. Ele também estava, ele foi lá pessoalmente assistir. Pois é. E aí ele jogou na conta da empresa, dizendo que o processo de privatização foi mal feito. E agora? Por isso, exatamente, o processo de privatização, como bem pontuou aqui o Alangani, ele foi feito e o problema está justamente na metodologia como a gente faz as privatizações no Brasil e como a gente depois dá continuidade a elas. Mas isso não tira do prefeito a sua responsabilidade. Ele está parecendo comentarista esportivo. Ele está falando, olha, não fez o gol porque... E ele está nesse jogo, né? Ele não é o comentarista esportivo, ele está no jogo, ele está de camisa 10, ele é titular, inclusive, né? Então, assim, cadê a zeladoria da cidade? Porque muito embora a gente coloque em dúvida aí o trabalho da Enel, inclusive em atendimento pós todos os acontecimentos... A gente está falando de centenas de árvores que caíram também. Exatamente, centenas de árvores. E as árvores não são responsabilidade da empresa. Exatamente. Então, a zeladoria, a verdade é que a cidade de São Paulo está abandonada. E agora a gente só vê o quê? Tapa-buraco. Você está passando por uma série de obras onde você joga... É aquela velha política. A gente está falando aqui sempre da mesma coisa. São os mesmos políticos com as velhas políticas. Você começa a ter a fase de
eleição, você começa a jogar piche na rua, começa a asfaltar e esquece da zeladoria. Você tem aí uma série de quedas de árvores e pior do que isso, o que eu estava discutindo hoje de manhã, você tem uma questão de fios, de cabeamentos soltos, que é tão perigoso quanto a árvore, porque as pessoas saem numa inundação e você tem um fio desencapado ali que pode, sem dúvida nenhuma, matar uma pessoa eletrocutada. Então, por que a gente ainda não fez como fez na Faria Lima, na Rebouças, o enterramento desses cabos, né? Quer dizer, por que a gente não fala de uma agenda de longo prazo, de uma zeladoria responsável, né? Então, senhor prefeito, o senhor não está de comentarista, o senhor está de camisa 10 nesse jogo. E aí isso passaria, claro, por um plano diretor também que levasse em conta essas mudanças a longo prazo. Luiz Felipe Dávila, é possível contra-argumentar as acusações de que, neste caso, a privatização não funcionou bem? Não tem nada a ver. Primeiro que foi um evento dramático, é uma chuva inacreditável. Você nunca vai dimensionar uma coisa para momentos de calamidade. A calamidade tem que reagir, não pode. Eu acho que é importante reagir com presteza, mas você não pode mencionar todo investimento para causas de calamidade. Não é assim que funciona investimento privado. Agora, duas coisas importantes. Primeiro, o que a Elaine colocou e que está correto. Nós precisamos enterrar esses fios em São Paulo. É inacreditável. Uma cidade que está cheia, ainda mais esses bairros que tem muita árvore, precisa ter fio enterrado. Isso deveria já estar nos investimentos obrigatórios de uma concessão. Porque é fundamental isso, inclusive, para trazer segurança ao sistema. Segundo, que é muito importante, a modelagem da privatização, né? Então, como faz a modelagem da privatização das estradas, que houve real competição no setor, como houve na questão da telecomunicações, telefonia, e isso tem menos em energia, em eletricidade. E eu acho que precisa ter, acho que não pode ter. Eu sou contra a ideia de que algumas atividades econômicas têm que ser monopólio. Não acho que tem que ser monopólio, não. Acho que tem que ter competição mesmo. Acho que precisa ter várias concorrências no mesmo lugar e não ficar só loteando. Foi exatamente o que aconteceu na telefonia. Primeiro você criou essas regiões, mas depois de um tempo permitiu a competição e um roubar cliente do outro, e faz parte do sistema. O que eu acho que vai acontecer é com essa história da geração distribuída. Isso aí vai permitir, sim, que o pequeno utilizador, o pequeno usuário vai poder entrar no mercado muito mais competitivo. E isso talvez vai melhorar a concorrência, porque sem concorrência a privatização, como eu disse, é uma transferência de monopólio público a monopólio privado. E isso geralmente leva à ineficiência. Exatamente. Gustavo Segré, você acha que isso pode emperrar a discussão ou o debate sobre a privatização da Sabesp? Não deveria. Eu não tenho dúvidas que, se bem o resultado para mais de 1 milhão de pessoas, neste momento ainda está sendo ruim, não temos garantia de que, se não tivesse sido privatizado, o resultado fosse melhor. Não dá como saber, é toda pura especulação. Mas eu gostaria de entrar nesse mérito das mais de 250 árvores que caíram e que até hoje de manhã, 120 e poucos, ainda continuavam com problemas. Sim. Para conseguir tirar a energia, logicamente preservando a saúde daquela pessoa. E a gente está falando de meio milhão de consumidores ainda com falta de energia elétrica. Muita gente, muita gente. Então, concordo com Alan, as agências reguladoras não são da prefeitura, em termos gerais são federais. E têm que estar sendo colocadas e com graves multas se a empresa privatizadora ou concessionadora dessa região, desse setor, não cumpriu com os investimentos. Eu continuo defendendo as privatizações por uma questão muito simples. São recursos que não são do Estado para uma questão que pode ser prestada por uma questão privada e que, com certeza, vai colocar esses recursos e vai colocar esses investimentos para obter um retorno melhor. Essa situação de sexta-feira é atípica. O que não pode ser atípico é a resolução de pessoas que 2 ou 3 dias depois ainda continuam sofrendo com essa situação. Fala, Elaine. Eu só queria fazer um adendo na fala do Dávila com relação ao fato de que não há como prever. Eu concordo, mas a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um tempo de mudanças climáticas muito fortes e a gente está vendo o que está acontecendo no sul do Brasil. E agora, em janeiro, a gente tem as chuvas de verão.
Então, é muito importante que a gente aproveite este fato que aconteceu nesse final de semana para reavaliar essas questões de zeladoria de São Paulo e até de prestação de serviço da Enel. Vamos usar a tecnologia dos radares, dos radares mesmo, para os sinais. Porque o sinal de São Paulo, basta tocar uma chuva, não funciona. Agora, o radar continua lá funcionando. Eu queria entender qual a diferença das tecnologias entre um e o outro. Dávila, quer apontar algo? Apontar o seguinte, olha só, a gente está tendo mudanças climáticas, aí como a Helene falou, só que tem uma coisa, para você conseguir uma autorização na burocracia da cidade de São Paulo, para podar uma árvore, tirar uma árvore, é uma coisa absurda. Então, no momento em que você tem uma questão caótica de uma chuva dessa, é isso que mostra a incompetência do setor público. Porque isso, você devia ter uma licença online, mostrar a foto, o cara analisa, tem 24 horas para dar resposta, e se não der em 24, você tem autorização imediata para fazer. É assim que funciona. Ué. Ô, Dávila, tem gente aqui em São Paulo que até esquece que pediu. Aí chega lá o pessoal da poda, bate na porta e fala: ô, senhora, vim aqui podar a árvore da senhora. Ah, eu pedi isso aí faz 5 anos. É isso mesmo. Você sabe que tem uma coisa, Evandro, muito interessante em países civilizados, que você pede uma autorização e tem um tempo para o setor público responder. Sim. Se não respondeu, aquilo te dá autorização imediata de fazer o serviço. É isso que precisa fazer com esse negócio de podar árvore em São Paulo. Não dá para ficar esperando 3 burocratas lá no departamento decidir se é hora ou não. É o que você falou, senão você vai ficar esperando meses para poder ter um serviço público de utilidade que não é cumprido pela Prefeitura de São Paulo. Nosso argentino tem uma tradução para isso também? Não, eu padeci isso. Padeci. Meu escritório tinha uma árvore que estava inclinando. Sim. Aí nós fomos pedir autorização. Mas a briga não era se podia ou não podar a árvore. É que um falava que não era uma árvore. Então falou, peraí, tudo bem, eu não sei se é uma árvore ou não uma árvore, mas está caindo. Bom, demorou um monte de meses. Quando chegou, se era uma árvore ou não era uma árvore, já tinha caído. Então você vê como a burocracia não era uma questão de dizer, gente, isso pode ferir alguém, pode passar alguém. Não, a dúvida era, não é uma árvore. Tá, não interessa se é uma árvore. Me permita que eu controle essa situação a custo meu para que isso não gere um problema. Então, a definição era se era uma árvore ou não era uma árvore. Quer arrematar algo, Elaine? Não, só queria, da questão da Sabesp em especial, e aí isso aí talvez seja tema para outra pauta, a gente tem que lembrar que é uma empresa superavitária que investe nas cidades onde provavelmente o setor privado não vai querer investir, que são cidades menores, né? Não, mas aí, Elaine, é por isso que tem agência reguladora. E é outra coisa, encher o cofre do Estado para pagar emendas de deputados estaduais e obras inacabadas, como a gente vem falando no federal, é preferível deixar a Sabesp lá superavitária. Mas aí é o mesmo argumento que eu trago da Vale, né? A Vale, ela era uma empresa lucrativa, bem gerida, e ela distribuía dividendos para o governo. Mas quando ela foi privatizada, ela passou a gerar mais renda para o governo por meio de impostos do que os lucros que ela distribuía. E mais emprego, né? Duplicou o número de empregos diretos e indiretos. Então, o governo acaba se beneficiando também. O Porto de Santos é outro exemplo. Apesar que a Vale também já não é outro exemplo, porque aí a gente tem Brumadinho e tal, aí a gente entra numa outra pauta, né? Mas quem pagou foi o privado. Não dá para ter uma empresa estatal que 35% da água tratada é desperdiçada. Isso é total ineficiência do Estado. Então, não importa que ela seja lucrativa, ela é ineficiente. E precisa sim, de uma modelagem correta para fazer com que o investimento privado também chegue aos pequenos municípios. Porque a meta que nós já temos é a universalização do saneamento básico até 2033. E é assim que tem que ser feita a modelagem da privatização.